Muito boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando a respeito de muitos assuntos e temas relevantes para nosso aprendizado. Hoje eu gostaria de compartilhar essa obra chamada como Reconquistar o Ocidente, deixa eu achar aqui o PDF, para Cristo. 6 pontos fundamentais sobre missões no mundo de hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, tá melhor, né? Tá aqui embaixo, primeiro aqui, pronto. Então, primeiramente é uma obra muito interessante. Estou próximo de terminar a leitura, mais ou menos 70 páginas, uma obra curta, rápida, porém com uma vastidão de informação muito importante para os nossos dias e para o nosso aprendizado, seja ele num tema realmente missionário, pastoral ou teológico, tá? Acadêmico. Buscamos mais uma linha acadêmica, tá? Não que isso seja apenas o ápice de tudo. Obviamente, a questão pastoral, missionário, que envolve esse trabalho. Mas o autor, ele chama a atenção porque ele fala o seguinte: como reconquistar o Ocidente para Cristo. Esse tema me chamou a atenção, primeiramente, não por ser uma temática missionária, tá? Isso também me chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: perceber que as pessoas, né, os seres humanos que foram criados à imagem de Deus, eles estão em um ambiente, em um contexto totalmente antibíblico. As pessoas hoje pensam, falam, acreditam, vivem uma realidade alternativa, distanciado do que as escrituras nos ensinam. Então, é como se essas pessoas elas fossem compradas, escravizadas, né? Seduzidas por uma ideologia X, e nós precisamos reconquistar essas pessoas para o verdadeiro evangelho, tá? Ao meditar nesse tema, me vem diversos textos bíblicos, mas eu vou me deter apenas em um texto bíblico que o autor propriamente cita aqui na obra, que eu vou aqui citar para vocês e comentar rapidinho. Então, como reconquistar? Você que trabalha em missões, em evangelismo, no discipulado, é uma obra muito impactante para você, líder, acadêmico, aluno, estudante, seminarista, pastor, enfim. É vital. Uma ótima obra, tá? E ele, assim, não somente diz assim, como conquistar, como reconquistar, né? Mas ele destaca 6 pontos fundamentais, tá? Sobre missões para o mundo de hoje, ou seja, as missões que será o grande veículo de reconquista dessas pessoas, né, de salvação, tá? As missões é a proclamação do verdadeiro evangelho, porque existe aí centenas e centenas de falsos evangelhos, né? Então a gente precisa aí realmente se despertar. Então, o tema é muito abrangente, é muito gostoso, é muito interessante para a gente poder até meditar. Gostaria muito de saber aqui seu comentário a respeito dessa obra, caso tenha lido, ou se você vai adquirir posteriormente, ou se você achou interessante o tema e quiser aqui descrever as suas opiniões, será muito importante, tá? Então, nós, como cristãos, estudantes, né, da Bíblia e tudo mais, precisamos, de fato, reconquistar as pessoas para Cristo. Obviamente, não vai ser toda hora, todo instante, todo momento, porque nós temos a nossa vida particular, a nossa vida privada, né? Os nossos compromissos, né? Nossas responsabilidades como pessoas, como cidadão, né? Não somos seres que está acima da natureza da leis física. Nós precisamos dormir, nos acordar, estudar, enfim. Temos nossos deveres, né? Também nossas tarefas. Obviamente, buscamos, de fato, o reino de Deus acima de tudo.
Mas o autor aqui, ele traz algumas informações já falando o seguinte, algo muito interessante. A Europa precisa ser evangelizada de novo. Olha só, ele está dizendo que a Europa precisa ser evangelizada. Isso é verdade. Hoje a Europa está seduzida por uma ideologia totalmente anticristã, né? Onde, na verdade, a Europa era, de fato, como ele vai dizer aqui, a sede do cristianismo, o berço da reforma protestante. Hoje, a Europa é a sede de falsas religiões, tá? E é o berço da deformação da cristandade. Então, a gente precisa perceber isso e modificar por meio da palavra, e somente por meio da palavra. Não que essa desordem, essa degeneração ou esse declínio do Ocidente esteja distante da palavra de Deus ou do controle de Deus. Não. O autor, em algumas páginas, em alguns trechos a seguir nessa obra, disse: Deus, porém, está no seu trono e reina sobre as nações e sobre os continentes. Ou seja, independentemente do que ocorra no Brasil, na Europa, na China, no Oriente, independentemente se o nosso canal será aqui esquecido, apagado, Deus, ele reina. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você é satanista, budista, católico, falso crente, não importa quem você seja, ou se você é um verdadeiro crente, um apóstolo, né? Não importa. Por que não importa? Porque eu e você e qualquer outra criatura do espaço, do tempo, do cosmos, é pó. Eu e você é pó. Não somos nada, tá? É pó. Não adianta você ser rei, não adianta você ser escravo, não adianta você ser inteligente, você ignorante. Você é pó. Ponto final. A única diferença é se você tem Cristo. Somente isso. E o conhecimento das Escrituras. E a graça de Deus sobre a sua vida. Tá? O que importa de verdade é saber que Deus continua sendo Deus e vai ser Deus para todo sempre, independentemente da minha existência ou da sua existência, independentemente da sua fé ou da sua não fé. Não importa que você seja, ou qual estado a sociedade vinha se encontrar. Isso não significa que Deus deixou de ser Senhor, de ser o verdadeiro Senhor do universo. Não, ao contrário, ele está reinando, ele está controlando tudo e a todos. Tá? Isso é muito interessante nessa obra, como reconquistar o Ocidente para Cristo. Hoje, após saber que a Europa foi a sede do cristianismo, o autor diz assim, hoje a Europa, se a Europa for a sede do cristianismo, o berço da reforma protestante, imagine o Brasil. Imagine o seu bairro, a sua cidade, a rua onde você mora. Imagine o que está acontecendo. É algo terrível, né? Em certos aspectos. E dependendo, em outros aspectos, não. Mas se a Europa se afastou-se da palavra de Deus, das raízes cristãs, imagine a nossa pobre sociedade que se diz religiosa, mas contradiz a palavra de Deus abertamente. Mas Deus, ele continua sendo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, o autor diz o seguinte, algo muito, muito bonito é o seguinte, nosso Deus é um Deus missionário, né? Algo muito importante, que a missiologia é pouco falada, assim do mesmo modo como a escatologia. Hermenêutica, a arte da interpretação correta das escrituras, escatologia, trindade e missiologia. São algumas palavras que são esquecidas nos púlpitos de uma forma que a gente não sabe explicar. E chamar Deus de missionário é mostrar que nós precisamos entender o evangelho de Cristo. E o autor ainda diz assim, a trindade é a base do evangelho. E o evangelho é a declaração da trindade em ação. Então não temos aqui, para vocês que vão adquirir ou já tiveram
contato com essa obra interessante, notamos aqui uma atitude mecânica, uma falsa conjectura. Não, a plena certeza da verdade da nossa ação é realmente temer a Deus e praticar a sua palavra dia após dia. O autor diz o seguinte: para trabalhar todo esse aspecto, toda essa problemática que é reconquistar o Ocidente, veja que é uma tarefa muito grande, porém não é difícil, é exausta, cansativa, mas não é em vão, inútil. Nós precisamos reconquistar o Ocidente em toda a sua estrutura social, cultural, religiosa, espiritual. Diz assim, precisamos fazer a nossa parte. Nós aqui, do canal Refúgio Teológico, disponibilizamos diversos temas, diversos conteúdos, diversos cursos, diversos assuntos totalmente abertos, né? Segundo a nossa força, segundo as nossas condições, segundo o nosso tempo. Nós gravamos aqui vídeos 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. Enquanto muitos dormem, nós estamos pesquisando, né? Tá? Para mostrar somente Cristo. Então, nosso canal faz a sua parte. Escrevemos obras para propagar o Evangelho, né? Anunciamos cursos, anunciamos temas para vocês, para anunciar o Evangelho e compartilhar com outras pessoas. Primeiro, volto aqui a enumerar 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, motivar os cristãos da Europa a compartilhar o Evangelho. Não só da Europa, obviamente, mas no Brasil, tá? Precisamos compartilhar. Tivemos aí o falecimento de um físico criacionista e reverendo presbiteriano, Adalto Lourenço, né? Um fenômeno da academia. Houve muitos homenagens, né, à pessoa, né? Mas, em contrapartida, as igrejas elas se prendem a um indivíduo e dão muita honra ao indivíduo X, enquanto existem mais 10 indivíduos que têm o mesmo patamar ou também que querem alcançar esse patamar e são impedidos. Então, assim, traduzindo, compartilhar o evangelho não é somente professor Adalto, né, mas a própria igreja deve se unir, não em torno de um indivíduo, mas em torno da sua missão. Né? Todos que formam a igreja cristã têm uma missão, dentro de casa, fora de casa, na faculdade, em todos os cantos que você fosse chamado. Então, compartilhamos o evangelho, tá? Isso significa que não é assim. Firmino vai compartilhar o evangelho e pronto, tá tudo. Não. Todos têm que compartilhar o evangelho, todos serão honrados, né? Todos devem fazer isso. É um chamado. E outra coisa que nós devemos fazer é o quê? É treinar e formar pastores. Isso aí é algo mais para os seminários, né? Que está pouco a pouco se perdendo nessas questões, né? Mas precisamos treinar pessoas, indivíduos, né? Porque eles vão ficar no meu lugar. Eu vou morrer e alguém vai assumir o meu lugar. E assim, sucessivamente. Essas pessoas precisam ser treinadas. E o terceiro ponto é evangelização intensa e urgente. Nós precisamos voltar à prática do Novo Testamento. Mostrar a pureza e as verdades absolutas do Evangelho a todo mundo, em tempo oportuno, e no momento certo e adequado. Ainda que essas pessoas não venham acreditar, mas você já fez sua parte. Então, o autor ainda continua dizendo assim, muita coisa, tá? Muita coisa, realmente. Diz assim, os 6 pontos fundamentais que devem ser considerados na ação missionária para reconquistar o Ocidente. Então, nós precisamos, em certo sentido, investir em missões, investir em missionários, em novos missionários, investir em estruturas nesse nível, tá? Para sermos mais capazes de reconquistar o Ocidente. Aí diz assim, 6 pontos. Primeiro ponto, alta teoria crítica cristã, alta teoria cristã. Segundo, dinâmica evangelística. Terceiro, visão social que desafie categorias. 4, contra-catequese para uma era digital. 5, presença cristã fiel na esfera pública. 6, graça oportuna. Então, aqui, obviamente, ele está dando a sua percepção do que está acontecendo na América, na Europa, tá? E que alguns aspectos aqui podem ser
semelhante ao que acontece aqui no Brasil, tá? Isso depois a gente precisa individualmente trabalhar essas questões, tá? Então, ele ainda diz assim, em vez de ficarmos aflitos, preocupados, atônitos pela perda da influência cultural da igreja na cultura ocidental, esse declínio deve nos levar a fazer um autoexame, a orar, a trabalhar por um novo compromisso missionário com a cultura ocidental. Ou seja, o autor aqui, como eu sempre tenho dito, diz o seguinte, isso é um fato, a igreja perdeu a sua influência cultural. Isto é, não é apenas chegar numa praça, abrir mais igrejas e ficar o dia todo pregando o evangelho. Não é isso. Isso não é influência. Influência é você saber o que está escrito na palavra de Deus, conseguir defender a fé cristã contra as diversas seitas que tem no mundo e não somente defender, mas anunciar o verdadeiro evangelho de uma forma que aquela pessoa entenda realmente e saiba que o que ele está fazendo, pensando, praticando ou acreditando é totalmente equivocado e não possui nenhuma evidência espiritual, muito menos histórica, pois somente o cristianismo tem evidência espiritual e histórica, tá? E é nesse sentido que a gente precisa caminhar, tá? Para que a gente possa entender esse declínio, mas ao mesmo tempo nos autoexaminar. Nós precisamos fazer isso, tá? Precisamos voltar a uma vida de oração que poucas vezes fazemos e a trabalhar na academia, nos serviços em gerais, né? E mostrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, juntamente com a igreja e tudo mais. O objetivo da obra, de uma forma geral, ainda que ele destaque 6 pontos fundamentais, é instruir e motivar a mim e a você a se envolver na obra missionária, indireta ou indiretamente, porque existem várias formas de você ajudar a obra missionária, tá? Ainda o autor dizia o seguinte, diz assim, a partir do contexto americano, identifica o autor 3 fatores desafiadores que certamente têm influenciado o Brasil e o Ocidente. Então, em parte do seu contexto, o autor tem um contexto diferente do nosso, mas mesmo assim ele percebe pelo menos 3 circunstâncias que se relacionam com o Ocidente e com o Brasil e com outras nações, enfim, que é a cultura digital, a politização política e o mundo pós-cristão. Então, isso envolve o Ocidente e o Oriente. Quando ele diz assim, um mundo pós-cristão, ele diz assim, que não mais se apega a uma dimensão transcendente e sobrenatural da realidade, que é a base dos absolutos morais e da vida prometida após a morte. Ou seja, esse ponto, para mim, foi o mais importante dos 3. Por quê? Porque se você for, primeiramente, você precisa ter uma base bíblica, tá? Completa. Depois você vai analisar o que as outras pessoas que não acreditam na Bíblia pensam sobre o universo, pensam sobre o mundo espiritual, pensam sobre a alma, pensam sobre a vida após a morte. Você vai ver o que eles vão lhe responder a você. É um completo absurdo. As pessoas hoje estão aprisionadas em astros, estão aprisionadas em fantasmas, em extraterrestres, em OVNIs, em fenômenos inexplicáveis, né? Assombrações, tudo para evitar o evangelho, tudo para evitar a verdade do evangelho. Prefere que sacerdotes, prefere que certos líderes interpretem as escrituras e esquece que o Espírito Santo nos ajuda a interpretar as escrituras, tá? E assim as pessoas vão substituindo o modelo espiritual coerente, racional que o evangelho apresenta por falsas conjecturas da realidade. E assim, as bases para a ética, para a moral, para a virtude, era completamente desprendida e distanciada das verdades da Bíblia Sagrada, que é o conjunto de 66 livros. Por sua vez, nós temos o problema da cultura digital, que, de certa forma, era positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, temos as mídias digitais que jogam em cima de nós rios e rios de narrativas seculares que moldam
o nosso pensamento e também vai formando as nossas ideias. Ou seja, as mídias digitais não falam de Deus, mas falam de coisas pecaminosas, mostram a sensualidade do corpo da mulher, a depravação de atos dos homossexuais, as palhaçadas de certos programas televisivos, as notícias que não edificam ninguém. Então as pessoas ficam se aprisionando nisso tudo, entretenimento que não é saudável para o ser humano, e a gente vai sendo capturados por essa mídia digital, uma ferramenta do mal. Porém, existe um aspecto positivo, né? Por fim, temos a questão da politização política. Isso é muito, muito complexo, muito extensivo, tá? Mas ir aqui vai trabalhar a questão do populismo versus progressismo. Obviamente, não cheguei nesse ponto ainda de analisar o que ele realmente vai entender sobre isso, mas a gente precisa perceber que é justamente aí que nós temos falhado bastante. Finalizando já o vídeo, tá? Falando sobre como restaurar, como reconquistar o Ocidente para Cristo, destacando aí 6 pontos fundamentais sobre missões no mundo de hoje. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. A influência cristã. Ele também mostra que a influência do cristianismo, tá? Ela perdeu seu impacto, ela perdeu sua influência. E o pior de tudo é que quando uma nova geração nasce, tá? Ela se torna menos cristã do que a anterior. Nós estamos chegando no que a Bíblia já anuncia a nós, que é o período da apostasia. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre escatologia, no nosso canal nós temos um curso de 1 ano só de escatologia. A gente contato conosco, tá certo? Eu vou ver se eu coloco aqui até o link no nosso zap aqui, 8870-9867. Você tem contato e a gente passa mais informações. Já finalizando o vídeo, diz assim o autor: os principais desafios que nos impedem. Então, existem desafios que impedem de reconquistar o Ocidente para Cristo. Obviamente, eu tenho os meus, tá? Que não são idênticos aos que está aqui, mas os que está aqui são complementares a entender que existem coisas que impedem o cristianismo de restaurar a sociedade. O autor aqui chama um calvinista chamado Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards ele vai refletir sobre os avivamentos e ele percebendo que esses avivamentos muitas vezes se manifestam na forma de desunião, fragmentação e formação de tribos desnecessárias. Ou seja, isso é uma verdade. Alguns avivamentos, não vou dizer todos, eles geram a desunião, a fragmentação e tribos, né, desnecessárias. Ou seja, o verdadeiro avivamento causa verdadeiramente o arrependimento, a união e a consolidação do cristianismo. E não essas distorções que nós temos vendo por aí, principalmente no movimento neopentecostal, que nós sabemos que é uma heresia. Já finalizamos assim. Outro problema é o sincretismo. Além do avivamento que perde seu objetivo por não ter base bíblica, nós temos outro problema que impede que esse desafio de reconquistar o Ocidente seja feito, é o sincretismo. Então, quando se mistura a fé e os ídolos culturais. Você vê isso em Juízes, capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Ou seja, vamos pegar as religiões aqui em Pernambuco, na Bahia. Você tem o catolicismo, você tem alguns movimentos da teologia liberal que pega trechos do evangelho, ou nada do evangelho, ou distorções do evangelho, e unifica crenças né? Crenças que, de certa forma, percebendo de uma forma bíblica, contradiz a palavra de Deus, e eles tentam misturar isso tudo como algo bom, como algo sadio para a sociedade. Mas isso é criar uma mistura da fé verdadeira com os falsos deuses. Isso a Bíblia condena. Então, o problema também não é somente o avivamento que cria distorções, mas o sincretismo religioso. Os cristãos ocidentais precisam resistir à atração desses ídolos culturais.
Então, existem alguns capítulos aqui, deixa eu botar aqui, já no final do livro. Deixa eu baixar aqui. Aqui vai dar para ver, né? Deixa eu botar aqui, pronto. Aí nós temos o prefácio, a edição brasileira, a apresentação, considerações iniciais. Primeiro, os desafios da evangelização em um mundo pós-cristão. 2, os elementos do engajamento missionário. 3, incentivos. Tudo é inédito uma vez. O que precisamos agora? Independência cooperativa. Então, são esses assuntos que o autor vai trazer para a gente, vai trabalhar de uma forma muito interessante, importante. Lembro a vocês que eu não vi toda a obra, então não vou dar meu veredito de 100%. Daria aqui 75% de coerência, né, dessa obra. Mas até então, esses primeiros capítulos são importantes para entender como a gente pode começar a dar passos importantes na caminhada de reconquistar o Ocidente para Cristo, né? Conquistar a política, conquistar a cultura, conquistar pessoas de religiões que não é cristã para o verdadeiro evangelho, e assim a gente vai poder, de fato, propagar as escrituras como fizeram os reformadores protestantes e a primeira comunidade cristã do ano 100 na Israel, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e assim por diante. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo, desse nosso comentário. Se possível, compartilha, vai estar nos ajudando. Se inscreva no nosso canal, assine a nossa Netflix de cursos bíblicos, tá? Com preços acessíveis. Só entrar em contato pelo WhatsApp, tá aí. Você vai perceber aí. Dá uma pausa, entre em contato, compartilha, deixa aí sua curtida, se você gostou, um comentário, né? O que você acha dessa obra. Você faz missiologia? Gostaria de entender um pouco mais? Vamos estudar juntos, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.